Oiê, eu sou a Bruna Rebelo da Cake Lover. Seja bem-vindo à nossa semana Bolo, Letra, Número e Formas Mão na Massa. Durante esses dias eu vou te ensinar a fazer bolos em formatos incríveis do absoluto zero para você incrementar o seu cardápio e aumentar o seu faturamento. Eu sei que isso pode parecer bom demais para ser verdade, mas se eu mesma não tivesse vivido isso e não tivesse pegado as experiências que meus alunos tiveram com isso também, eu também duvidaria. No meu caso, quando eu fazia esse tipo de bolo, né, bolos em formatos, seja ele em formato de número, de letra, em qualquer outro tipo de forma, esse tipo de bolo chegou a representar 60% do meu faturamento. Isso porque é um bolo tendência, né? Não é fácil de achar qualquer confeiteiro fazendo esse tipo de bolo, a gente precisa se especializar mesmo nesse assunto para que ele seja um bolo bem perfeitinho, né? Além da montagem, da decoração, que tem uma massa e um recheio muito gostoso. Então a gente tem aqui uma baita de uma oportunidade legal para aumentar, né, o nosso faturamento mesmo. Eu vou te deixar aqui com alguns exemplos reais dos meus alunos que você sempre pode ver também lá nas minhas redes sociais. Viram que legal as fotos dos trabalhos dos meus alunos? Eu poderia ficar aqui te mostrando muito mais fotos, mas você já pode ter um gostinho do que vai vir pela frente. Antes da gente entrar de cabeça no nosso conteúdo e dar os primeiros passos, né, da nossa aula, deixa eu te contar um pouquinho como é que eu vim parar aqui, né? De onde eu adquiri esses conhecimentos que eu tenho o privilégio de dividir com você hoje. Eu não sou aquele tipo de pessoa que desde pequena, né, sonhava e sabia o que queria fazer. Na verdade, quando eu era pequena eu ia ser mil coisas, eu nunca sabia o que eu queria fazer, né? Mas eu não sou aquele tipo de pessoa que eu escuto histórias de confeiteiras, aí parece um conto de fadas. Eu amava assar bolinho no meu forninho de brinquedo. Ou eu gostava muito de assar bolo na cozinha com a minha mãe, com a minha avó. E assim, eu nunca tive esse tipo de história. Na verdade, eu nem entrava em uma cozinha. A minha mãe, ela tinha uma empresa de eventos. E a minha mãe, assim, a nossa vida, essa empresa de eventos, a gente morava num sobrado na zona leste de São Paulo. E a cozinha dela, a empresa da minha mãe, ficava na parte de baixo do sobrado, né? Então assim, eu poderia ter o acesso que eu quisesse para a cozinha dela. E eu nunca tive interesse nenhum, na verdade, eu só ia lá mesmo, era para comer, né? Eu passava lá, comia e caía fora. Aí lá na época do colégio, quando eu tava terminando o colégio, eu não sabia o que eu queria da vida, né? Eu até propus para os meus pais, falei assim, gente, deixa eu ficar um tempinho parada, né? Para eu pensar no que eu quero, porque eu não sei o que eu quero fazer. Meu pai falou, não, filha, não vai ficar parada, não tem jeito, você vai fazer faculdade de administração igual o seu irmão. E lá foi a Bruna fazer faculdade de administração. É claro que como uma pessoa que não sabia o que queria da vida e foi meio que empurrada ali, né, para fazer aquela faculdade, eu odiava. Eu fiquei 2 anos na faculdade de administração, até que teve um dia que eu dei uma surtada geral, falei assim, não dá, eu não aguento mais, você tá jogando seu dinheiro no lixo, pai, perdoa, mas não dá. Na época eu fazia estágio, eu nunca gostei de ficar parada, né, mas procurei trabalhar na área e assim, eu detestava. E aí eu falei assim, não dá mais. E aí eu comecei a pesquisar e descobri um curso de gastronomia, que na época, né, era, nossa, gastronomia, tinha acabado de fazer aquele boom. E aí eu lembro a cara do meu pai e da minha mãe quando eu falei, gente, eu quero fazer faculdade de gastronomia. Imagina como eles olharam pra mim naquele momento. Meu pai e minha mãe quase surtaram, né? Eu era a pessoa que nunca tinha nem fritado um ovo, né? Uma vez, na verdade, vou contar uma história bem rapidinha aqui pra vocês. A minha mãe me ligou e falou, filha, faz um arroz, é assim, assim, assado. Ela chegou, o arroz estava marrom, o que eu tinha colocado no arroz? Açúcar. Então assim, eu era esse tipo de pessoa que não sabia fazer nada. E acabaram concordando, eu fui fazer minha faculdade de gastronomia, segui, né, me formei, fiz estágio em restaurante, segui 100%, né, assumi 100% a empresa que a minha mãe tinha, trabalhando sempre na cozinha quente, né, acho que por grande influência dela também. Eu sempre gostei da cozinha quente, né, da cozinha salgada. Eu nunca gostei de confeitaria, né, nessa época. E aí, depois de 2 anos formada, trabalhando já na área e tal, fui fazer um curso de especialização em panificação.
Aí lá na especialização de panificação, eu conheci uma professora de confeitaria, que ela foi lá para dar aula de bolo, de brigadeiro, de cupcake, coisas simples, né? Coisas sobremesa mesmo de padaria. E aí eu lembro até hoje dela fazendo um merengue de caramelo, que eu falava, gente, como ela pode estar fazendo isso? Que negócio incrível, né? Na minha cabeça era assim, um bicho de 7 cabeças. E eu falei, cara, que legal isso daqui. E eu lembro que todo mundo tava lá a fim de fazer pão e tal, e eu em cima da professora de confeitaria, querendo aprender um pouquinho mais do que ela tava ali para passar. Saindo de lá, eu falei, eu preciso procurar uns cursos, algumas coisas para eu me especializar nessa área que eu quero, né? Na época não tinha cursos bons de confeitaria, né, aqui no Brasil. Foi em 2011, eu procurei, fiz os que eu podia. E assim, eu não podia, né, pagar um curso que os confeiteiros Master Blaster na época faziam, que era ir para Paris, fazer curso em Paris, né? E aquilo brilhava meus olhos. Eu falava, gente, é meu sonho ir para Paris para estudar confeitaria, que incrível. E eu sabia que eu não tinha condição financeira de fazer esse tipo de curso e eu ficava extremamente frustrada. Eu falei, cara, eu nunca vou ser ninguém na vida se eu não fizer esse tipo de curso, porque olha lá, fulano, fulano e fulano, ele só é o que ele é hoje porque ele fez esse curso, e agora, né? Eu não vou ser ninguém. Mas eu estudei muito, eu pratiquei muito e eu insisti muito, né, nessa área para ter o conhecimento e aprender tudo que eu tenho hoje. Mas assim, em matéria de bolos, eu sou com certeza um pouquinho como você que está aí do outro lado. Eu sempre sonhei em fazer bolos lindos, bem estruturados, de ter muito orgulho de entregar isso para o meu cliente e receber muito elogio e poder dormir bem à noite. Mas a minha história foi bem contrário disso. Eu tinha muito problema com os meus bolos, né? Meus bolos caíam. Se eles não caíam no meio do transporte, eles caíam na mesa do cliente. Eu tinha muita reclamação e eu tive muito problema quando eu fui fazer bolo. Tanto que eu até fiquei 1 ano parada, 1 ano sem tocar em açúcar, nem comer açúcar eu queria, né? De tão traumatizada que eu fiquei. Mas é claro que eu não aguentei. 1 ano foi 1 ano para eu colocar meus pensamentos em ordem, não aguentei ficar longe desse mundo. Eu fui lá, depois de 1 ano, e falei, não, chega, eu vou voltar a fazer meus bolos, mas dessa vez vai ser diferente. Dessa vez eu vou fazer tudo certo. Era esse meu pensamento. Demorou um pouquinho ainda para eu fazer tudo certo, eu ainda fazia muita coisa errada, eu acertava e errava, mas com os conhecimentos que eu tinha, né? Eu sou formada em gastronomia, com a parte técnica eu conseguia ver exatamente também onde eu errei e como consertar o meu erro. E foi assim que eu aprendi, na raça mesmo, como fazer meus bolos perfeitos, do jeito certo, bem estruturados, bonitos e gostosos para entregar para o meu cliente e receber os elogios que eu tanto sonhava. Nessa volta que eu tive, eu enfiei mesmo a cabeça em livro, em vídeo e comecei a estudar muito. E depois de muito errar e muito acertar, eu cheguei na massa, no tipo de massa ideal para cada tipo de bolo, na consistência certa de cada recheio e finalmente conheci o Butter Queen, que foi um divisor de águas na minha vida. Eu conheci de um jeito, fui aprimorando, até chegar na receita perfeita que é a que eu tenho hoje, que eu ensino para os meus alunos. E hoje o resultado disso tudo é que nós temos mais de 3.000 alunos nos nossos cursos online. E a razão de que hoje eu ensino tudo isso para você é que lá atrás, quando eu fazia tudo errado, tudo que eu queria era ter tido um professor que falasse isso para mim. Olha, você está errando isso, faz isso certo, você pode fazer desse jeito, que realmente me desse o caminho das pedras. E foi assim que eu encontrei a minha vocação em ser professora. E hoje eu posso te ensinar tudo que eu sei. Baseado em toda a minha experiência, em tudo que eu vi, né, inclusive de exemplos dos meus alunos, onde as pessoas erram na montagem do bolo? O que elas fazem, né? Qual é o bloqueio de criatividade na hora de pensar em novos formatos? Primeiro, começa por uma massa errada, né? Fazem um recheio sem estrutura, um bolo encharcado, resultando assim num bolo que pode quebrar na hora da montagem e tendo a percepção de que precisam de 1 milhão de formas em formatos diferentes para fazer esse tipo de bolo em formatos. O que eu vou te mostrar é que tudo tem que estar conversando.
A confeitaria é uma ciência exata e você tem que seguir tudo tintim por tintim, detalhe por detalhe. E é claro que trabalhar com ótimos ingredientes e a receita certa sempre para o seu bolo sair sempre perfeito. E agora a gente vai começar a nossa mão na massa, vamos começar a nossa parte prática, mas primeiro eu quero te explicar como vão funcionar esses dias antes da gente começar a fazer a nossa parte prática. Hoje, no nosso primeiro dia, nós vamos fazer nossa massa e nosso recheio. Eu vou te explicar todo o modo de preparo dos dois e o que você tem que fazer. Quando a gente finalizar hoje o nosso dia, você vai receber por e-mail ou lá no nosso canal do Telegram todas as receitas que eu vou reproduzir aqui. E o mais legal é que você vai fazer isso junto comigo. Então, eu vou finalizar a nossa aula, você vai receber as receitas e fazer as receitas aí na sua cozinha. Então, a gente vai fazer tudo junto. E é importante que você não pule nenhum passo, né? Que você se adiante nenhum passo. Que você faça mesmo tudo junto comigo. Então, acompanhe todos os dias, que no próximo dia, no dia seguinte, eu vou te dar o próximo passo do que a gente vai fazer. Então, hoje a gente vai fazer massa e recheio e eu vou te explicar tudo certinho. Para te dar um incentivo a mais na nossa quarta aula, no nosso quarto dia de aula aqui, nós vamos sortear uma batedeira da KitchenAid. E é isso mesmo, uma batedeira da KitchenAid. Pra gente te dar um incentivo para você fazer tudo perfeitinho junto comigo. Mas você tem que acompanhar todos os dias de aula e tudo que eu vou te passar aqui. Só para complementar, as nossas aulas vão acontecer um dia sim, um dia não, para você ter esse tempo para fazer o processo que eu vou te ensinar no dia de aula, tá? Então, acabou o primeiro dia de aula, logo em seguida, ao término da aula, você já recebe por e-mail ou lá no Telegram as receitas e o modo de preparo de tudo que você tem que fazer. Fechado? Então, bora para nossa parte prática. Então, vamos lá. A gente vai fazer uma massa amanteigada de chocolate. É uma massa de chocolate, tá? Essa massa não é uma variação para fazer uma massa de baunilha, é uma receita especial de chocolate para você fazer. Então vamos lá, a gente vai começar aqui com a nossa manteiga e o nosso açúcar. Enquanto isso, eu vou colocar aqui no micro-ondas para esquentar a minha água. Isso daqui é água. Então enquanto eu bato, vou deixar minha água aqui ferver no micro-ondas. Puxei esse papel aí. Eu vou colocar aqui na minha batedeira minha manteiga e o meu açúcar refinado. Se você quiser fazer com açúcar cristal, que é aquele açúcar com grânulo um pouquinho mais grosso, pode fazer. Só que aqui ele vai ficar um bolinho um pouquinho mais pesado, tá? Porque a gente vai bater isso daqui até ficar uma mistura bem fofa, esbranquiçada. E o açúcar cristal, você não consegue derreter o açúcar, né, total na manteiga para criar essa mistura. Então ele fica o grânulo do açúcar ainda, tá? Então essa misturinha fica meio pesada, mas pode continuar o restante da receita. Começa, né, na velocidade baixa e vai aumentando. Não aumenta tudo de uma vez para não espirrar a manteiga aí na nossa cozinha inteira, tá? Vai devagar. Se você tiver só aquela batedeira de gancho, pode fazer essa parte com ela, tá? Não precisa ser a planetária. Vou parar um pouquinho, só para juntar aqui o que veio para a lateral. Como não tem muito açúcar e muita manteiga, ele acaba juntando bastante aqui. Só para bater melhor, tá? Então, ó,
Misturei bem a minha manteiga com o açúcar, que me obteve um creme mais esbranquiçado. E aí eu vou juntar bem aqui para as laterais pra gente adicionar os nossos ovos. Antes de colocar meus ovos aqui dentro, aqui ó, pra minha água não esfriar, tá? Eu tenho a minha água que tá bem quente. Eu vou misturar na minha água o meu chocolate em pó. Aqui eu tô usando chocolate 50% cacau. Você pode usar aí de 32% a 50%. É uma receita mesmo para chocolate em pó. Se você for usar cacau, você vai ter que diminuir um pouquinho da receita e vai ter uma receita um pouquinho mais forte. Mas eu vou colocar a opção lá na apostila pra você de quanto você usar de cacau 100% se você quiser substituir, tá? Então aqui eu mexo bem, ó, pra dissolver bem o meu chocolate em pó. E isso daqui é açúcar mascavo. Se você não tiver o açúcar mascavo, aí você pode substituir ele 100% por açúcar refinado, tá? Não vai ficar tão especial quanto ela deveria ser, mas se você tiver aí na urgência e não tiver, pode substituir. Vou deixar aqui, ó, ele pensando na vida um pouquinho. Reservado. Aqui eu tenho os meus ovos, eu só vou bater pra misturar. Aqui, essa parte da massa manteigada, a gente vai colocar os nossos ovos em 2 adições. Algumas ressalvas para você nesse momento. Se a gente colocar os ovos tudo de uma vez e ficar batendo muito tempo, a gente vai talhar a nossa receita, né? Vai separar a água da gordura. Isso pode acontecer devido a gente colocar uma quantidade de água na gordura muito grande ou bater muito tempo, muito rápido. Então assim, a gente coloca 2 adições, mas são 2 adições bem rápidas. A gente não fica batendo infinito, tá? Se talhar, continua, né? A sua massa vai só esfarelar um pouco mais. Ela vai ficar mais esfarelentinha. Mas continua, seu bolo vai dar certo, ele vai crescer, vai ficar fofinho. Tudo ótimo, tá bom? Pode continuar. Então, a gente vai colocar aqui os meus ovos em 2 adições. Metade. Primeiro, mexi rapidinho, ó. Misturou, eu venho com a outra. Vou raspar um pouquinho aqui do lado. Vou bater rapidinho aqui. Eu bato mesmo só pra misturar, tá? E aqui eu tenho a minha misturinha. Não dá pra ver muito bem, mas eu tenho aqui a minha misturinha, tá? E aí eu vou fazer o seguinte. Agora, eu gosto de ser bem prática, né? Mesmo porque a gente não bate quando a gente tá fazendo bolo, né? Mas a gente bate várias receitas de uma vez, né? Tem ali um pouco de pressa. Então, como eu bato as minhas massas? Eu gosto de colocar todo o líquido e todos os secos aqui dentro e bater rapidamente na minha batedeira, tá? Pra eu ganhar tempo mesmo. Aqui eu tenho minha farinha de trigo. Vou peneirar aqui dentro pra não ficar nenhum grãozinho, tá? Nenhuma pelotinha. Por isso que eu peneiro. Já vou colocar junto. Aqui tem fermento, bicarbonato e sal. Peneirei tudo aqui dentro, todos os meus secos. Eu venho com a minha parte líquida. Jogo mesmo tudo aqui dentro. Vou raspar aqui porque tem um pouquinho de grãozinho de açúcar no fundo. Aqui eu posso fazer isso. O que eu não posso fazer? Eu não posso ficar batendo horas essa mistura na batedeira. Farinha de trigo, quando a gente entra em contato com algum líquido, né, com água, com leite, o que for,
e a gente bate muito, a gente desenvolve o glúten. O que acontece se a gente desenvolver o glúten aqui nessa receita? A gente vai ter um bolo duro, um bolo embatumado, ou um bolo que forma vários vulcões, né, que fica irregular. Então é uma adição rápida, né? Você colocou, a gente pode misturar tudo de uma vez, só que a gente tem que misturar rapidamente. Se você se sentir mais seguro em bater isso com fouet, pode bater, mas pode fazer na batedeira também. Eu bato só até misturar. Misturou, só vou tirar um pouquinho pra limpar a minha lateral do meu bolo. Pra ver se não tem nenhuma farinha, nenhuma manteiga. Massa amanteigada normalmente fica algum pedacinho de manteiga lá no fundo. Sempre revisar isso. Pro seu bolo não ficar com nenhum pedaço, né? Que a hora que a gente assa, se tem um pedaço de manteiga lá no meio, ele explode e forma um buraco no meio do bolo. Aqui, ó, minha massa tá pronta. Olha que massa mais linda. Dá vontade de comer crua, de tão cheirosa que é. E agora, bora assar a nossa massinha. Eu organizei toda a minha bancada aqui. Aqui eu tenho uma forma. Eu vou passar... espirrar um tiquinho de desmoldante, só pra grudar meu papel toalha. Eu venho aqui, ó, forro, então assim, é mais indicado você forrar com papel toalha, tá? Aí eu vou dividir essa massa em 2 assadeiras dessa. Com uma espatulinha, né, de degrau aqui angulada para me ajudar a espalhar melhor a minha massa. A medida da forma, tudo isso vai estar na sua apostilinha que você vai receber por e-mail, tá? Vou colocar um pouquinho mais aqui. A medida também que dá exato quando você tem que colocar em cada forma vai estar lá explicadinho para você também, tá bom? Quanto rende. Espalhou, eu levo pro meu forno. O forno tá aquecido, pré-aquecido a 180 graus. Eu vou deixar 15 minutinhos a minha massa. Ou até eu tocar, eu vou te mostrar o toquezinho, a gente toca, ela volta porque tá 100% assado. Então eu vou lá levar minha massinha pro forno. Aqui eu vou te mostrar um modo de preparo bem legal, que a gente vai fazer um brigadeiro, né, pra rechear o nosso bolinho. E eu vou te mostrar um modo de preparo para ele ser feito no micro-ondas. E vou te dar as dicas para que isso fique perfeito, tá? Vou colocar aqui o meu leite condensado. Ups. Eu tô usando leite moça, mas você pode utilizar a marca que você preferir. E vamos colocar uma caixinha de creme de leite UHT, que é o creme de leite de caixinha. Eu sempre utilizo de caixinha porque eu balanceio minhas receitas de acordo com esse creme de leite, porque é mais fácil de vocês encontrarem. O que é legal, por exemplo, esse da Nestlé, ele tem 17% de gordura. Mas tem muito creme de leite no mercado que tem mais de 20 desses de caixinha. Então, quanto mais gordura tiver no seu creme de leite, melhor o resultado final do seu brigadeiro, tá? Então, procura sempre um creme de leite, um creme de leite UHT com maior quantidade de gordura possível. Se quiser usar o de latinha, pode usar, só tirar o soro. Se você quiser usar o fresco, pode usar também, tá? Só vai demorar um pouquinho mais de tempo para chegar no ponto correto dele. Aqui eu tenho chocolate meio amargo. Esse chocolate tem 54% de cacau. Eu gosto de utilizar ele porque ele balanceia um pouco a minha receita, não fica tão doce. Eu, por exemplo, não gosto de doces tão doces, né? Mas se você não quiser usar o chocolate meio amargo, pode utilizar o chocolate ao leite, até trocar por chocolate branco, que você preferir. Então eu vou pegar isso daqui. Lembra de sempre utilizar uma vasilha que suporte o calor do micro-ondas, né? Que você consiga pegar ela na mão, porque a gente vai tirar algumas vezes do micro-ondas para mexer. A gente não pode também colocar vários minutos de uma vez só, senão a gente queima uma que a gente queima o brigadeiro e outra que ele pode talhar. Ele fica com uma textura ruim.
Então, vamos sempre aos pouquinhos. Eu vou começar com 2 minutos de micro-ondas. Meu micro-ondas tá na potência alta, tá? Ó, eu acabei de tirar meu bolo do forno. Tá quente ainda, tá vendo? E como que eu vejo se esse bolo tá pronto, né? Se eu só espetar um palitinho, ele não tem altura o suficiente. Eu venho aqui, ó, e ponho meu dedo lá dentro do forno mesmo, tá? Ponho meu dedo. Se meu dedo voltar, ele tá pronto. Se o dedo afundar e ficar, ele tá cru ainda, precisa de um pouquinho mais de tempo de forno. Mas assim, é 12, 15 minutos no máximo de forno que ele tá pronto, tá? E aí eu vou pegar esse bolo agora, deixar ele esfriar um pouquinho, né, pra não levar ele tão quente pra geladeira, mas pra não danificar a minha geladeira. Vou esperar ele esfriar um pouco e vou levar ele pra gelar. Eu preciso da massa bem gelada, mas eu embalo antes. Por isso que eu também espero esfriar, porque se a gente embalar ele quente, ele pode ter uma proliferação de bactéria, ficar abafado e azedar o bolo mais rápido. Então, eu embalo ele frio e levo pra geladeira. E aí, depois pra gente fazer a montagem do nosso bolo. Peraí que apitou meu micro-ondas. O chocolatinho tá aqui ainda. Já derreteu o chocolate, ó. Já vou misturar tudo. Vou misturando sempre com fouet, pra gente, né, conseguir misturar bem todos os ingredientes. E aí eu vou mais 2 minutinhos no micro-ondas. Pra chegar no ponto que eu preciso. Ó, aqui ele já começa a criar uma bordinha já, ó, que tá cozida. Se a gente deixar muito tempo, ele começa a queimar esse lado. Por isso que eu sempre falo, 2 em 2 minutos no máximo. Tá? Não pode passar disso. Pra gente também sempre mexer com o fouet e deixar bem cremosão, tá? Senão a gente talha o brigadeiro aí, não presta depois. E mexer bem aqui, ó, a textura dele. Ainda não tá no ponto que eu quero, né? Tá uma boa calda para um bolinho de chocolate. Mas não tá ainda pro ponto de recheio que eu preciso. Vou colocar mais 2 minutos. Ele já criou uma bordinha bem durinha aqui, ó. E já chegou no ponto que eu quero. Eu acho, né? Vamos mexer bem aqui pra ver. Cheiro incrível de brigadeiro, meu Deus. Ó. Vou pegar até uma espátula pra te mostrar como ele cai. Isso daqui é importante pra você saber o ponto, né? Ó, ele cai em blocos, tá vendo? Primeiro ele escorre, mas depois no final ele solta em blocos. É esse o ponto que a gente precisa de recheio para o nosso brigadeiro, para fazer o recheio do nosso bolo de chocolate, tá? Ele ficou 6 minutos no micro-ondas. Se você colocar um chocolate ao leite ou um chocolate branco, ou quiser fazer outra variação de receita, no micro-ondas pode ser que ele demore um pouquinho mais, tá? Então, fica aí sempre de olho nisso. Sempre atento ao ponto, não ao tempo no micro-ondas, porque o meu micro-ondas é o meu micro-ondas, né? O seu é diferente do meu, então nem sempre sai igual. Inclusive, eu já fiz na mesma marca, no mesmo modelo, e deu um tempo diferente. Então, o que você precisa se atentar sempre é o ponto, tá? Que é esse aqui, ó, cai em blocos. Depois que o finalzinho na colher. Esse é o ponto ideal. Se eu passar esse ponto, ele talha. O brigadeiro começa a talhar. E aí você come ele todo aquele esfarelento na sua boca. Fica bem estranho. Tá? Então, essas foram nossas receitas de hoje. E o nosso tempo tá acabando. E só pra revisar um pouquinho do que a gente falou hoje, eu te falei um pouquinho da minha história, né? Do porquê que eu tô aqui ensinando tudo isso pra você. E nós passamos por todos os detalhes da massa, do recheio que a gente produziu pra gente fazer a nossa semana do bolo letra número 1 na massa. E eu queria te lembrar que você vai receber as receitas no seu e-mail e lá no grupo do Telegram para você poder reproduzir e colocar a mão na massa junto comigo, tá? Só pra gente facilitar a nossa vida, e-mail dá muito problema. E só pra você não ficar, né? Eu não recebi, cadê a receita? Onde tá? Pelo amor de Deus, entra no nosso grupo do Telegram.
O link para o grupo do Telegram vai ficar aqui embaixo desse vídeo, vai ter um botão para você clicar, para você acessar o nosso grupo do Telegram. Fechado? Então, só para relembrar aqui todo o nosso motivo da nossa semana chamar Mão na Massa, é porque eu quero que você coloque a mão na massa junto comigo. Não é hora de inventar receita nova, de querer adaptar a receita que eu tô te passando, a não ser as adaptações que eu já te falei que você poderia fazer. É hora de realmente pegar a receita que eu te passei e colocar a mão na massa junto comigo. Eu quero ver o seu resultado final quando a gente acabar essa semana e ver tudo que eu pude te ensinar aqui, tá bom? Então, aí o nosso grande incentivo é fazer o sorteio de uma KitchenAid no final do nosso 4º dia. A gente vai sortear, mas para isso você tem que acompanhar todas as aulas e fazer o bolo junto comigo, tá? Para participar do sorteio. Senão não tá valendo. Fechado? Eu posso contar com o seu comprometimento na nossa semana Mão na Massa? Para nossa aula de depois de amanhã, eu vou te ensinar o nosso corte, vamos fazer um formato de coelho e eu prometo que eu vou descomplicar a sua vida aí para montar um bolo bem perfeito, tá? Em formato, vai ser muito legal, nossa aula de depois de amanhã. Eu te incentivo também a deixar o seu comentário ou a sua dúvida aqui embaixo, né, desse vídeo. Pode ter certeza que eu vou estar grudadinha aqui na tela, acompanhando todos os comentários de vocês, respondendo tudo que eu posso. O Fê também, o Fê, para quem não conhece, meu marido, que acompanha todo esse processo e ajuda a gente, né, sempre tá aí falando com vocês. Então a gente vai estar grudado na tela acompanhando tudo isso. Eu aproveito também para te convidar a seguir as nossas outras redes sociais, né? O nosso Instagram, que é o @cakeloverbr, o nosso YouTube, que é o Bruna Rebelo Cake Lover. Lá a gente posta, né? Em todas as nossas redes a gente posta muito conteúdo gratuito, então tenho certeza que se você acompanhar tudo, você vai ter muita informação legal. Faz parte de novo do nosso grupo do Telegram, o #CakeLovers, com S no final. Lá a gente vai postar todas as informações que você precisa saber também sobre as nossas aulas que estão acontecendo aqui por esses dias, tá? E se você não achar o grupo, aqui embaixo desse vídeo tem um botão para você participar do nosso grupo no Telegram. Então corre lá para participar do nosso canal no Telegram, que você vai adorar o tanto de informação que a gente sempre coloca lá. Eu vou te convidar também para participar da nossa comunidade no Facebook, que foi uma comunidade que a gente fez exclusivamente para essa semana. Lá você pode colocar a sua primeira foto, né, da sua massa e do seu recheio que eu te ensinei hoje e colocando todo o passo a passo de tudo que você for fazendo conforme os dias forem passando pra gente ver a experiência que você tá tendo. Tem muito depoimento também dos nossos alunos para você se inspirar um pouquinho. E para você entrar na comunidade, a gente enviou o link no seu e-mail, se você se inscreveu para estar aqui, então o seu e-mail você se cadastrou. Mas, de novo, como o e-mail dá muito problema, o link também tá lá no nosso grupo do Telegram. Pra gente finalizar, eu vou deixar você aqui com um vídeo muito especial de uma aluna minha, para você se inspirar mais ainda. Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau! Oi, eu sou a Carola. Eu cozinho desde muito cedo, eu não aprendi nem com mãe nem com vó. Aprendi assistindo programas de televisão, errando, acertando, e eu sempre coloquei muita paixão em todos os pratos que eu cozinhava. Eu adoro a cozinha, é um lugar que eu me sinto muito bem, eu tenho muito prazer em ficar entre as panelas. Já quando o assunto é doce, a coisa muda de figura. Eu nunca acertei sequer um brigadeiro. Sempre deixei mole, deixei duro, queimei. Nunca ninguém queria saber de comer os meus doces. Era vergonhoso. Até que um ano atrás, eu resolvi que eu precisava superar esse trauma. Eu tinha que inovar. Eu tinha que colocar toda essa minha paixão na cozinha em algo que me rendesse algum extra. E foi então que eu encasquetei que eu ia virar confeiteira. Eu comecei a assistir vídeos no YouTube, a reproduzir receitas, seguir confeiteiros famosos. Comecei a fazer uns bolinhos para a família, que claro, sempre elogiavam, né? Porque família. E aí eu me encorajei e comecei a aceitar encomendas. Mas os elogios nunca vieram. As críticas sim. O bolo seco, pouco recheio, a decoração não tá muito legal. E isso foi me apavorando muito, porque eu queria muito acertar, mas eu sabia que eu não tinha técnica e eu precisava de alguma forma melhorar isso. Aí eu achei que eu ia desistir de tudo. Foi então que uma noite qualquer, do nada, o santo algoritmo do Instagram me apresentou a Bruna. Como num conto infantil, a fada madrinha veio e me mostrou um mar de possibilidades. Eu li toda a sua trajetória
Me inspirei na história de superação dela e tudo fez sentido. Assisti as lives, reproduzi as receitas e aguardei com muita ansiedade o lançamento do curso. O curso veio e com ele um mar de possibilidades. Foi um divisor de águas na minha vida. O Buttercream ressignificou completamente o meu trabalho. Eu consegui aliar criatividade e técnica, algo que eu não tinha até então. Eu comecei a me sentir segura a fazer os bolos, os clientes começaram a vir, eu arregacei as mangas e evolui muito. Hoje eu sei que eu sou confeiteira. Eu tenho encomenda toda semana, a minha agenda está fechada até abril e tudo isso foi graças ao curso da Cake Love. Eu sei que eu ainda tenho um grande caminho pela frente, mas ele vai ser muito mais leve e muito mais feliz.